Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Nessa videoaula a gente vai continuar os estudos sobre as aplicações das leis de Newton, né, das leis da dinâmica. Nessa videoaula a gente vai continuar falando sobre interação entre blocos e fios, porém nós vamos incluir um elemento novo, que são as polias e as roldanas. Então, vem comigo. Polias ou roldanas, que é esse elementinho aqui, ó. Ele serve para transferir movimento ou para mudar a direção do movimento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o movimento é nesse sentido e nesse sentido. Então, eu tenho a mudança de direção do movimento, né? Nesse caso, eu tenho um bloco se movimentando em relação ao outro, numa diferença de 90 graus de direção. Então, quem permite isso é esse elemento chamado roldana ou polia. Beleza? Então tá aí a definiçãozinha para você. Polias ou roldanas servem para transferir movimento. Em algumas situações servem também para alterar a direção do movimento. Então até agora a gente estava vendo tudo se movimentando no plano reto. Agora vão ter coisas se movimentando na horizontal e coisas se movimentando na vertical. Também nesse tipo de situação teremos que usar um diagrama de forças. Então, vamos construir um diagrama de forças aqui nessa situação. Então, comecemos pelo corpo A. No corpo A, vou colocar aqui de roxinho. Como ele está ligado a um fio, nós já vimos que toda vez que temos um corpo ligado a um fio, vou colocar de vermelho fica melhor para ver. Existe no corpo a aplicação de uma força chamada tração. Como é o mesmo fio que liga o corpo A ao corpo B, a tração puxa o corpo A. A tração puxa o corpo B. Repare bem que é a mesma coisa que se estivesse no plano horizontal. A diferença é que agora o corpo B está pendurado. Mas se a corda puxa o corpo A e essa corda também está ligada no corpo B, a corda puxa o corpo A e puxa o corpo B com a mesma intensidade. Só para a gente retomar aqui, ó, tração no corpo A, tração no corpo B. A tração no corpo A vai ser igual à tração no corpo B. E nós poderemos chamar tudo de T, tá? É a mesma tração porque é a mesma corda. No corpo B também atua uma outra força, quem? O peso. Já que ele está pendurado, existe o peso de B aqui, ó, vertical e para baixo. No corpo A, tem peso? Tem. Tem normal? Tem. Nós vamos colocar, tá? Mas sempre lembrando que como eles estão na vertical, a princípio eles não vão se envolver, né, no movimento, aqui na descrição do movimento do corpo. Eu digo a princípio por quê? Porque não estamos trabalhando ainda com uma força chamada atrito. Então, as nossas superfícies são perfeitamente lisas. Quando a gente começar a trabalhar com atrito, vocês vão perceber que aí sim o peso e a normal vão fazer diferença no movimento dos corpos. Mas por enquanto, o diagrama de forças básico aí para esse tipo de situação é esse. Aí o estudante pergunta, mas como que vai ser cobrado isso? O que vai pedir? Ou então ele fala, nossa, eu vi um exercício desse, eu nem sei como começar. Por isso nós vamos gravar aqui agora um exemplo, certo? De um tipo de exercício que você pode encontrar por aí. Vamos supor alguns valores aí para o nosso enunciado, tá? Vamos supor que o corpo A tem a massa de 3 kg, o corpo B tem a massa de 7 kg. Eles estejam, obviamente, na presença de uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar a aceleração da gravidade aqui, ó. Oh, beleza, hein? Vertical para baixo. E aí vamos fazer duas perguntas
no enunciado, no nosso enunciado de exemplo. Qual a aceleração do conjunto? Ou do sistema, às vezes vem perguntando, né? Qual a aceleração do sistema? Vou até colocar aqui entre parênteses, né? Qual a aceleração do sistema? E vamos pedir também a tração na corda. Sempre lembrando que não importa se é a tração que é aplicada no corpo A ou a tração aplicada no corpo B, tá? É a mesma corda, mesma tração. Então, vamos começar assim. Vamos sempre fazer a análise corpo a corpo, tá? Igual na situação da parte 1, que nós já estudamos. Se você não estudou ainda, tem lá videoaula Interação entre blocos e fios, parte 1. Então, no corpo A, vamos ver as forças que estão sendo aplicadas nele. E no corpo B, vamos ver as forças que estão sendo aplicadas nele. Bom, para a gente começar, não pode esquecer, temos que fazer o nosso diagrama de forças. Bom, vamos começar pelo corpo B. O corpo B tem o peso de B, vertical para baixo. Como ele está preso numa corda, tem a tração, já vamos chamar de T, porque a tração do corpo A é igual à tração do corpo B, né? Puxando o corpo para cima. No corpo A, tem a mesma tração, só que ela está puxando o corpo A horizontalmente. É a mesma tração porque é a mesma corda. A corda puxa o corpo A e a corda puxa o corpo B. Beleza. No corpo A tem peso e tem normal? Tem. Vou desenhar aqui pra gente já ir se habituando a isso. Tem peso de A e tem... Deixa eu só me ajeitar aqui. Aí. Tem a normal de A. Beleza. Bom, assim como na parte 1, eu também tenho que indicar um sentido para o movimento. Que sentido que vai ser esse? Bom, eu vou indicar esse sentido aqui, ó. Na horizontal, as coisas que estiverem se movimentando para a direita terão o sinal de positivo. Na vertical, tudo que estiver se movimentando para baixo será positivo, né? Ou seja, tudo que tiver na horizontal, tudo que tiver direção para a direita vai ser positivo. Na vertical, tudo que tiver direção para baixo vai ser positivo. Não pode esquecer, você tem que indicar um sentido para ser o positivo e, obviamente, você vai estar indicando um sentido para ser o negativo, tanto na horizontal quanto na vertical. E você tem que seguir com isso até o final do exercício. Professor, e se eu indicar como negativo? Tudo bem, não tem problema, desde que você siga dessa forma até o final do exercício. Tá? Quem indica o sinal, né, a indicação do sinal para determinado sentido de movimento, quem indica é você. Então, nesse caso, sou eu que estou indicando. Tá? Então, no corpo A, na direção do movimento, obviamente que o de movimento é horizontal, porque esse corpo não está subindo nem descendo, né? Ele está em equilíbrio na vertical. Lembrando que como o plano é horizontal, o valor da normal é igual ao valor do peso, tá? Porque o plano é horizontal. Nós não vamos utilizar esses valores, mas é sempre bom a gente retomar isso aí. Na direção do movimento, né, só existe uma força, uma única força, a tração. Então, pela segunda lei de Newton, tração é massa de A vezes a aceleração. E aí estamos habituados a escrever a aceleração do conjunto. Você não precisa escrever a aceleração do conjunto, pode deixar só A, não tem o menor problema. No corpo B, na direção do movimento, existem duas forças. Quem são? Peso de B e tração. Bom, como o peso de B está na mesma direção e no mesmo sentido que eu adotei como positivo, peso de B
menos a tração, menos porque a tração está para cima, é igual a massa de B multiplicado pela aceleração do conjunto. E aí, novamente, temos um sistema. Sisteminha linear, somo as duas equações. Tração positiva, tração negativa, tchubom, tchubom. O que sobra? Peso de B. E aí, do outro lado da igualdade, massa de A vezes a aceleração do conjunto, mais massa de B multiplicado pela aceleração do conjunto, coloca a aceleração do conjunto. Coloque a aceleração do conjunto em evidência. Então fica a massa de A mais massa de B multiplicado pela aceleração do conjunto. Vamos substituir por valores. Bom, eu tenho o peso de B? Eu não tenho o peso de B. Mas eu sei, vou continuar aqui do ladinho, tá? Mas eu sei que peso de B é a massa de B multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, a nossa equação passa a ser massa de B multiplicado pela aceleração da gravidade igual massa de A mais massa de B multiplicado pela aceleração do conjunto. Massa de B eu tenho 7 kg multiplicado por G, que vale 10, igual a massa de A, 3 kg, mais massa de B, que é 7 kg, multiplicado pela aceleração do conjunto. Professor, a aceleração do conjunto não é igual à aceleração da gravidade? Não. A aceleração do conjunto tem a ver com o ganho de velocidade que este conjunto tem em relação ao tempo, né? A partir de um repouso, por exemplo. A aceleração da gravidade tem a ver com a aceleração que o planeta exerce sobre os corpos que estão próximos, nesse caso, da superfície. 7 vezes 10, 70. 3 mais 7, 10. Multiplicado pela aceleração do conjunto. Bom, que número multiplicado por 10 dá 70? Você já sabe. A aceleração do conjunto, nesse caso, é de 7 metros por segundo ao quadrado. Primeira questão respondida, tá? Que era a aceleração do sistema ou a aceleração do conjunto. Ele pede também a tração na corda. Vou escolher uma das duas equações para resolver e achar a tração na corda. Eu vou escolher a equação que está descrita do corpo A, tá? Poderia escolher essa aqui do corpo B? Poderia, não tem o menor problema. É que eu vou escolher do corpo A porque tem menos elementos, tá? Então, para a tração ou tensão, nossa, ficou horrível esse R, né? Para a atração, isso, começou de roxo, agora terminou de preto, né? Ficou ótimo. Para a tração, temos tração igual a massa de A multiplicado pela aceleração multiplicado pela aceleração do conjunto, que eu acabei de encontrar. Tração vai ser igual massa de A, 3 kg, a aceleração do conjunto, 7 metros por segundo ao quadrado, e isso dá 21 newtons, porque é força, tá? Então, colocamos aí um exemplo de como resolver um exercício utilizando polias. Eu ia finalizar a videoaula, já ia esquecendo. Bom, espero que a videoaula tenha sido útil para você e que tenha ajudado você a resolver algumas situações que o seu professor ou que eu mesmo tenha pedido para você lá nas minhas turmas, né, a resolver exercícios sobre aplicações das leis de Newton. Um beijo e até a próxima.